Olá amigos, eu sou o Thiago Bizzi e esse é o Farol LS, frente ao pregão do dia 7 de junho de 2016, terça-feira. Vamos ao mercado. Temos aí na tela gráfico diário do índice Bovespa, hoje um dia de alta, quase nada, 0,11%, formando aqui um candle de indecisão, mas que dá para dizer que teve um domínio maior aí da força compradora, né? A gente tem um fechamento um pouco mais próximo da massa, apesar do corpo bem pequeno, quase um doji, mas o ponto mais significativo aqui é a sombra inferior. Novamente, ontem sombra inferior, hoje de novo uma sombra significativa abaixo do corpo do candle. Então o mercado está sentindo ali a média móvel de 21 períodos descendente, lembrando que a gente está ainda numa tendência de baixa. Nós temos esta LTB de curto prazo, o formato mais íngreme dela, né, que forma aqui a possibilidade de um canal. Então o mercado realmente está sentindo o obstáculo aqui, mas como eu mencionei no último farol, né, não me convence ainda para queda desde ontem. Seria importante, primeiro, de qualquer forma, a gente ter no pregão de hoje a perda da mínima de ontem, para no mínimo dizer que a gente tem um topinho, máximas mais baixas, mínimas mais baixas. Isso aconteceu, mas isso acontecendo não levou a um movimento de queda. Os vendedores não conseguiram dominar a situação e o preço subiu. A gente não teve a formação de um candle de força baixista, que seria o ideal nesse caso. Para eu acreditar que o mercado marcou um topo aqui e vai desenhar uma perna de baixa, vai, né, tentar buscar o fundo anterior, eu quero ver uma barra de baixa, né, talvez como essa aqui, né, se formando aqui, um volume interessante, né, e a confirmação dessa barra. É isso que eu gostaria de ver. Enquanto isso não acontecer, considerando ainda que o mercado no semanal, né, ficou em vários ativos com uma cara altista, inclusive no gráfico do índice Bovespa, eu acho que não tem por que se arriscar em vendas. Então, tem alguns papéis hoje que se enquadram em venda em correção, em especial o setor siderurgia, mas eu prefiro ficar de fora. Tá? Um detalhe, quando o mercado dá essa parada em cima da média, que é o que nós estamos tendo aqui, é muito comum que essa parada se dê em 3 candles. A correção mínima que o mercado geralmente faz em relação ao movimento são em 3 candles. Isso é muito comum, por exemplo, em pullbacks. Tá? Pullbacks tem que ter pelo menos 3 candles para se tornarem consistentes, confiáveis. Então é bem possível que a gente tenha mais um dia de indecisão amanhã, para depois o mercado se definir, né? Se vai para cima, se vai conseguir ir para cima, daí a gente precisa de um rompimento desse topinho aqui, ou se o mercado vai para baixo. Se bem que se o mercado vai para baixo, a gente já tiver um candle de baixo amanhã, isso já meio que define o cenário. Tá? Mas lembrando, né, na sexta-feira a gente viu o mercado nessa zona onde era esperado entrada de pressão vendedora, porque o mercado estava sobrecomprado, principalmente no gráfico intradiário. Essa correção está acontecendo e ainda não ficou claro, né, se o mercado vai para baixo ou para cima. Meu feeling é que ainda vai para cima. Tá? Detalhe, eu tracei um segundo canal de baixa aqui possível, tá? Usando os extremos, né, as sombras, o que nos dá uma LTB mais afastada e que também encaixa aqui. Tá? Então, se o mercado ultrapassar essa zona, essa seria um próximo ponto de referência. Okay? Gráfico do mini índice, aqui está. Eu já dei uma mudada nas linhas, eu trouxe a linha de suporte mais forte para o fundo que foi formado agora recentemente, em junho. A gente tinha esse canal mais íngreme, eu também desenhei aqui o canal pelas sombras, que também encaixa muito bem e nos dá uma referência caso o mercado prossiga no movimento de alta. Tá? Nós seguimos numa tendência de baixa, tá? mas
O fato do mercado ter vindo para cima desse topinho, para quem é purista já não seria mais uma tendência de baixa. Seria uma tendência definida com um viés baixista importante. Tá? Mas dá para dizer que a gente ainda está em tendência de baixa. Tá? Bom, gráfico de 60 minutos. Houve o teste da média móvel de 200 e a partir daí a gente teve um movimento corretivo. O movimento corretivo até ontem, tinha vindo até aqui. Parecia uma correção meio curta, lembra? Que a gente discutiu sobre isso. Tínhamos suporte na faixa dos 50 mil pontos e depois na faixa dos 49.500 mais ou menos. O mercado hoje fez isso. Tá? No começo, na primeira hora de negociação, o mercado deu uma paulada para baixo, ficou com uma cara de ombro, cabeça a ombro, inclusive, mas não houve continuidade por parte dos preços e a gente teve, na verdade, isso aqui. Então, o padrão de ombro, cabeça, ombro que muitos viram aqui começou a se desconfigurar, já está desconfigurado e a gente pode até ver um pivôzinho de alta. Tá? Mas o cenário clareia para alta, fica mais claro para alta no rompimento da máxima do dia 6, ontem, segunda-feira. Tá? Num gráfico de 15 minutos. Quem acompanhou comigo a abertura viu o mercado bem volátil aqui no mini índice. A gente viu sinalizações de venda. O mercado foi se arrastando para baixo. Chegou nos 50 mil pontos, tentou romper os 50 mil pontos, não conseguiu, e a partir deste candle, rompendo esta cunha, sinalizava uma boa aposta para um movimento de alta, e o mercado foi embora. Tá? Bom, gráfico de 15 minutos, está aqui. Suporte fica nos 50 mil pontos, a gente vai ter um suporte intermediário nos 50.400, resistência por volta dos 50.800, 50.700 sendo testado agora, não é nada muito forte. Depois disso, o ponto mais significativo vai ser o topo aqui do dia 6, em torno dos 51 mil pontos. Eu vejo o mercado com viés altista. O suporte 50 mil pontos é bem importante. Se esse suporte for rompido, o cenário pode começar a mudar para baixo. Dado que a média móvel de 200 já está aqui praticamente nos 50 mil pontos, a gente tem esse topo importante, já corrigiu até a retração de 0,62. O ideal é que o mercado consiga respeitar essa região para prosseguir no movimento de alta. O mercado americano tinha viés altista, operou em alta na maior parte do pregão. Na última hora entrou uma pressão vendedora importante, que fez com que, por exemplo, aqui o gráfico do Dow Jones fechasse um 2 de túmulo, um padrão baixista, mas o ponto onde se encontra esse padrão não é muito significativo. A gente pode até ter um movimentozinho de correção, mas o viés continua sendo de alta pelo gráfico do índice Dow Jones e também pelo gráfico do S&P 500 futuro. A gente fecha numa estrelinha cadente, mas a posição não é muito boa. Se o mercado iniciar um movimento corretivo, a faixa dos 2.100 já pode servir de suporte, não seria um movimento fácil de queda. Tá? Então, para acreditar no movimento de queda no mercado americano, eu não gostaria nem de me orientar para um sinal de fraqueza da alta, mas sim buscar para um sinal de força da venda, que não aparece aí ainda. Tá? Então, o viés lá fora continua sendo altista. No dólar, nós estamos baixistas para o dólar e o dólar deu uma porrada para baixo hoje, 1,48% de queda, o terceiro dia seguido de forte queda. No gráfico perpétuo, a gente vai se aproximando do fundo de maio em torno de 3.458, num gráfico sem ajustes, né? Nós estávamos vendidos aqui pela barra de ignição, o alvo já foi alcançado, então temos aí um retângulo. No gráfico do contrato vigente, que fica um pouquinho diferente, a gente percebe que o candle de hoje rompe o suporte que existia em torno de 3.500, mas é um rompimento esticado. Eu não gostaria de entrar de imediato na venda, eu gostaria de ver uma tentativa de alta frustrada para a partir daí a buscar por vendas. Mas o mercado está indo na direção que a gente imaginava. Quem acompanhou o início do dia, foi muito fácil operar o dólar na ponta compradora hoje.
A gente teve uma barra elefante nos 2 minutos, o mercado deu uma balançada, ignorou a barra preta, foi embora, alcançou o alvo da barra elefante aqui, não chegou nem a perder mínima, e daí nesse momento a gente fechou as posições compradas num gráfico de 2 minutos. A partir daqui formou um retângulo, barra branca, volume forte na queda, ignorada era o ponto para iniciar vendas, e o segundo ponto a partir da perda da média móvel de 200 aqui. E a partir daí o dólar começou um movimento de queda que deu uma pancada a partir das 10h30 da manhã. Tá? No final das contas, se a gente for olhar no gráfico de 15 minutos, né, nós tivemos aqui uma barra elefante que foi acionada, dava para buscar o trade, ela foi estopada no gráfico de 15 daí. Toda a alta que a gente viu no gráfico de 2 minutos foi a formação dessa barra elefante, né, e a marcação no topo do dia. Ela gerou isso pela média móvel de 9, não era para buscar gift aqui porque era contra o viés, contra as médias, não teve gift de qualquer forma, e aqui a gente teve rompendo uma barra elefante baixista, que não foi fácil de operar, tá, porque ela estava distante da média móvel de uns períodos, mas o movimento foi forte, o mercado não parou de cair até o finalzinho do pregão, a gente fechou na mínima, ou praticamente na mínima, não, na mínima em 3.465, e tem cara de continuar um movimento de queda. Tá impressionante a pressão vendedora no dólar, a expectativa é que continue. Só que a gente sabe que ele já está chegando um alvo ali pelo gráfico perpétuo, né? E a gente tem um rompimento esticado que pode levar o mercado a dar uma segurada, dar uma respirada, mas dificilmente, tá? Muito dificilmente o dólar vai gerar qualquer sinal realmente altista aqui a ponto de a gente querer abrir a operação de swing trade. Tá, eu continuo bastante baixista no dólar. E o juro não perdeu a mínima de ontem, respirou hoje, fez um candlezinho de alta. Repara que a gente tem essa linha de retorno que pode já indica que funciona, que existe. Tá? Pode ser um alargamento reto, não está muito claro, eu não faria nada aí. Se tivesse na barra de hoje, tá? A barra de hoje fosse uma barra mais forte, com mais volume, dava até para se arriscar na operação de compra aqui, esperando uma recuperação por parte dos preços que ficaram esticados para baixo, colocando o stop abaixo da mínima de segunda-feira, talvez até para virar a mão. Tá? Mas o candle deixa essa sombra superior, o volume não foi tão significativo, então o melhor, na minha opinião, é não fazer nada. Amanhã tem cupom, né? Indo para as ações, a gente começa aqui pela Vale. A Vale caiu um pouquinho hoje, 0,15, mas forma um candle de conotação baixista com volume maior do que os pregões anteriores. Tá? O candle de ontem não assustava quem está comprado, o candle de hoje já deixa desconfortável, na minha opinião. Eu mencionei compra para Vale por gap de fuga a partir aqui do candle do dia 3, na operação na máxima, stop abaixo da mínima. Essa operação fluiu 4,5% mais ou menos, não foi o suficiente para alcançar RP, que no meu modelo seria de 7,3%. Tá? Não bateu ainda na zona de resistência, que para mim fica entre os 14,20 e os 13,80, mas o que eu quero dizer é que não acho ruim ser prudente e trazer o stop para baixo dessa mínima aqui. Se isso acontecer, a gente vai sair com algum ganho ou do 0 a 0, tá? E a gente elimina a chance do mercado fazer um movimento corretivo aqui que nos leve a um prejuízo mais significativo. O ideal era que o mercado tivesse mostrado mais força, mais ímpeto na alta. Tá? Então é uma opção. Nos meus registros eu vou manter a operação sem esse ajuste de stop, mas eu acho que pode ser uma possibilidade, tá? A Vale 3, mesma coisa, o sinal de queda na Vale 3 é mais significativo, tá? Em termos de candle, tá? Petrobras chegou a perder mínima de ontem, mas não operou em queda, né? Tem um candle de alta hoje, eu não vejo nada a ser feito, não estou confiando muito na alta por enquanto, mas também não vejo um cenário forte de queda, então não há nada a ser feito no meu ponto de vista, tanto na PTR4 quanto na PTR3.
Mas o fato de a gente ter ignorado, principalmente aqui na PTR3, esses dois candles pretos e ter feito isso com bom volume, é indicativo de uma possível alta. Tá? Lembrando que o petróleo segue com uma cara boa para alta. Ambev, ontem já fez um candle um pouquinho mais feio, não chegava a ser uma oportunidade de venda, na minha opinião, no máximo, para quem estava buscando essa zona de resistência justo de stop. Perdeu a mínima de ontem, deu uma paulada para baixo, nada que nos motive a operações na ponta vendedora, não tem nada a ser feito. A Ambev deve passar um tempo oscilando entre esse suporte em 18,30 e essa resistência em torno de 19,60. BVMF segue desenhando aqui um retângulo, tem suporte definido agora mais forte em torno de 15,85, a resistência principal está lá nos 18,10 e agora vai se desenhando uma resistência intermediária aqui nos 16,75, 16,80. Se a gente tiver o rompimento dessa resistência, dá para buscar compras com alvo aqui nos 18 e pouquinhos, e se a gente tiver o rompimento de suporte, a gente poderia pensar em venda novamente. Tá? Por enquanto o papel não nos diz muita coisa. No setor de bancos, Bradesco, né, já estopou a venda do dia 31, né, conforme eu mencionei para vocês. A gente tem aquele gráfico semanal bem interessante para compra em Bradesco e Itaú, ainda não tendo acionado pela superação da máxima na semana passada. Eu dizia que o ideal seria os papéis marcarem um topinho aqui, marcaram e depois romperem esse topinho. Parece que a gente está se encaminhando para isso, que seria um belo sinal para operação de swing trade. Tá? Pelo gráfico de position, a mera violação aqui já seria compra, né? Só que usa stop lá embaixo daí. O semanal de Bradesco está mais bonito, mas no gráfico diário, o gráfico de Itaú me parece mais legal, porque a gente tem uma zona de suporte um pouco mais clara. Tá? Enfim, mas os dois papéis estão bonitos, mas não geram nada com o candle de hoje. O Banco do Brasil é o papel que está mais propenso à queda, né? Realmente está sentindo a resistência dos 17,30, fica com uma cara de queda, inclusive, mas, sei lá, se for para operar na ponta vendedora, eu prefiro focar day trades. A gente tem suporte no intraday aqui em 16,90. Bom, se bem que a média está logo abaixo, mais de 200, então é um cenário meio ingrato de qualquer forma, né? Mas dos três papéis, Banco do Brasil é o que provavelmente se aproveitaria melhor de um cenário baixista de mercado. Bradesco e Itaú se aproveitariam melhor de um cenário altista. Tá? Se, conforme acontecer um eventual rompimento desse topinho aqui em Banco do Brasil, as coisas podem mudar, mas por enquanto é um papel mais baixista. Eu falei que o setor de siderurgia ficava com uma cara de venda, na verdade siderurgia aí vale, né? Gerdau alcançou essa LTB e forma uma estrela cadente. A média de 20 períodos está firme para baixo. Só não teve muito volume no candle de hoje. Mas é uma venda aceitável para quem quiser se arriscar. Venda perto da mínima, stop um pouco acima da máxima. A gente teve um movimento de alta de 6,2%. A volatilidade pedia 7,65%. 68, deixa eu só calcular uma coisa aqui, é tudo feito na hora aqui. 6,14. Então Gerdau já alcançou 80% do alvo e dentro do meu modelo isso pede ajuste de stop para quem comprou, né, para baixo da mínima. Existe um suporte intermediário em 6,04, R$6 e o mais forte está em 5,55 mais ou menos. A Goal 4 fluiu menos, a gente teve uma alta aqui de 5,64%, a volatilidade 7,13%, 80%, 5,7%. Aqui a gente chegou próximo, mas eu também acho que é válido ajustar a stop para mínima para quem está comprado, já que o risco é significativo de perdendo a mínima o papel dar fazer uma queda. E considerando o gráfico semanal, já que está bonito o gráfico semanal, se houver o sinal de queda, o mercado não cair muito e voltar a subir, a gente busca o pivô de alta, daí com muito mais segurança, tá? A CSNA, que eu achei que era o mais explosiva, errei na avaliação, né? A CSNA cai com um pouco mais de força hoje e não teve nem se aproximou aqui do que seria uma RP, tá? Então, no final das contas, é um papel que ficou mais feio.
Tá? Os Minas também testa a média móvel de 20 períodos. Além disso, essa zona de resistência vinda pelo gap também é uma possível venda. Aqui a gente não conseguiu execução, né? Então, a gente pode ver, vocês puderam ver que o setor de cirurgia traz aí um certo risco e a Vale também. Outros papéis, a Alpa 4 chamou a atenção ao longo do pregão de hoje, tentou romper essa zona de resistência por volta de 10 décimos, não conseguiu romper, teve bastante volume, mas não rompeu. Semig, acho que deu o que tinha que dar para alta, pelo menos no curto prazo. Está testando uma faixa de resistência aqui em 5,88, não está conseguindo passar esse fundo, fronteira do gap, agora já fica, né? Está testando aqui. Tem uma estrela cadentezinha, né? Um sinal forte de queda, mas se perder mínimo pode fazer um movimento corretivo. Quem está comprado acho que é bom ajustar stop. Se porventura a gente estiver rompendo essa região, a gente poderia voltar a operar na ponta compradora. CSMG3 recuperou um pouquinho, não tanto quanto eu gostaria. O cenário de compra continua válido. Estamos torcendo mesmo em relação a Sabesp. Tá. DIR3, que a gente vinha acompanhando de perto, esperando o rompimento com força, essa consolidação para entender o maço bandeira, rompe hoje de forma mais forte. Mas já saiu um pouco do ponto. Se a gente olhar no gráfico semanal, a gente está bem em cima da média móvel de 21 períodos. Tá. Enfim, não me atrai mais tanto. A gente pode ficar atento aqui para operações de day trade, se surgir alguma coisa. E a gente vai ver que o setor como um todo, aí, relacionado à construção, está pesando bastante. Está sofrendo. Por exemplo, deixa eu ver, na minha lista nós temos a Gafisa, no setor, que rompeu aquele suportão que existia até uns 79, mas é um rompimento que, na minha opinião, está meio esticado. Tá? Não me animo muito à venda, mas a partir de agora a expectativa deveria ser de queda. Né? E nós temos também Reside. Nós já falamos sobre Reside, acho que no último farol. Reside está rompendo, já tinha rompido esse patamar aqui dos 4, né? Ontem chamou atenção, hoje rompe de novo, fica mais claro agora que está rompendo essa região toda. E pode então prosseguir em queda. Tá? Setor educacional, STC3, não me sentia muito confortável para buscar a venda de swing trade nesse candle, né? Pelo fato de estar próximo aqui dos 15,25, isso atraiu o preço. A gente chegou a perder a mínima de ontem, mas o mercado fechou na máxima. Não está com cara de quem vai cair. A gente poderia buscar uma brecha intradiária para venda, foi isso que eu mencionei hoje na Last Live. A gente identificou esse primeiro movimento exótico, também é um rompimento de suporte em gap, rompimento de suporte normal, bom volume, candle ignorado, perda das duas mínimas, era uma venda e essa venda foi estopada. Tá, então a gente tentou a brecha no intraday, não deu certo, parece que a STC3 vai seguir em queda, em alta. A Croton já tem aí um desenho de uma ilha. Se romper os 13 para cima, idealmente fechando acima dos 13 e 20, vai gerar uma compra bonita até para um prazo longo. E a CER3 não fez nada de muito interessante, é um gráfico mais bagunçado. Magazine Luiza foi o único papel que recebeu nota operável no farol de ontem, subiu 2% hoje, não alcançou ainda o alvo, né? O alvo está lá na casa dos 10%, 9,5% de alta, mas a expectativa segue sendo de alta, e se ontem as bandas de Bollinger ainda estavam fechadas, com o movimento de hoje as bandas de Bollinger se abriram e o volume continua entrando no papel, então realmente segue bonito, a expectativa é de alta. O IBR3 viola a máxima recente, não perde nenhuma mínima, né? Quem comprou aqui no dia 1º e está ajustando stop continua dentro da operação e pode prosseguir no movimento de alta. Quem sabe até nos surpreender e buscar a faixa lá em próximo a 96, R$2. Alguns vão ler nisso um maço bandeira, mas para mim parece cedo. O IBR4 está trabalhando em cima dessa zona de resistência, que aqui é o ponto mais forte.
Se trabalhar bastante tempo aqui depois romper, pode dar uma compra mais significativa, que ainda não deu na OIBR4. Na OIBR3 deu. Na OIBR4 a compra de rompimento não aconteceu ainda. Marco Polo. Nós vimos ontem, discutimos o cenário de Marco Polo, nós vimos essa barra de ignição, eu não estava muito confiante para operar, perdeu a mínima e caiu para caramba, quase 6%. Não tem sinal de reversão, mas eu também não entraria na venda agora. É papel para ficar de fora, me interessaria comprar Marco Polo em 2,20 se batesse aqui, nesse ritmo de queda, e der sinal de reversão, obviamente. E mais para frente, se houver o rompimento nessa faixa aqui, nos interessaria bastante. Qual 3? Depois de muita volatilidade que começa a romper a faixa dos 16,80. É um rompimento, o próximo alvo ficaria ali por volta, olha, 17,75 até uns 18,10. Não me chama muita atenção, apesar de que o volume não é ruim. E foi só. Então, vamos fechando o farol de hoje por aqui. Espero que as informações passadas tenham sido úteis. Até amanhã.